Fala, meu concurseiro, bora testar o conhecimento da Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão? E se mais um vídeo, cara, que a gente vai fazer o quê? As questões de praticais. Como que funciona? A gente vai resolver questões para você fixar a lei seca e evitar que as pegadinhas, sabe as pegadinhas daquela banca do coração peludo que derruba todo mundo? Então, você vai se preparar para não cair nessa pegadinha. Se você está se preparando para qualquer concurso que caia essa lei, você vai ficar comigo até o final, você não vai se arrepender, beleza? Como que vai funcionar? Eu vou te mostrar a questão e vou te dar 10 segundos para você responder. Você pode estar respondendo no comentário, mentalmente, e depois eu vou explicar a resposta, vou dar aquele bizu para você não estar errando isso em prova mais. Vale lembrar o seguinte, as questões, ó, para vocês verem aqui, ó, elas foram montadas de forma progressiva, seguindo os títulos e capítulos da lei. Assim você aprende de maneira organizada e não perde nenhum detalhe importante da lei. Você vai estudar ela de cabo a rabo, lógico que a gente foca o que é mais importante, mas a gente vai estudar ela por inteiro, porque é uma lei específica do concurso, que vai fazer toda a diferença. Então, resolveu dar essa atenção bacana aí. Então, vamos começar. Bora! Começando com os dois pés na porta, artigo 1º. Conforme a Lei de Organização Básica do Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. O CBMMA é considerado força auxiliar e reserva do Exército, certo ou errado? Certo, né? Quem são as forças auxiliares? Bombeiro e PM. Então, sim, o Bombeiro Militar do Maranhão é uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Não confunda falar que Polícia Civil, que Polícia Penal é força auxiliar. No caso, é o Bombeiro e a PM. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão não possui relação com a Defesa Civil, sendo sua atuação limitada ao combate a incêndios. Certo ou errado? Errado. O CBMA é o órgão central do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Inclusive, essa função está no nosso artigo 144 da Constituição Federal também, que é a função de defesa civil do Corpo de Bombeiro Militar. A organização do CBMA segue os princípios da hierarquia e disciplina. Certo ou errado? Certo, né? A base de qualquer instituição militar é hierarquia e disciplina. No bombeiro não é diferente. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão tem competência para atuar em todo o território nacional, certo ou errado? Errado. A competência do Corpo de Bombeiro é um órgão estadual, então tem competência de atuar o quê? No âmbito do estado respectivo, seja Maranhão, Bombeiro do Rio de Janeiro, atua no Rio de Janeiro. Ah, mas eu já vi o bombeiro do Rio de Janeiro atuar lá em Santa Catarina, quando teve desastre, não sei o que. No Rio Grande do Sul, foi vários corpos de bombeiro para lá. Gente, um órgão pode cooperar com o outro, mas cada órgão tem a sua competência, o seu lugar de atuação ali. Então não confunda uma coisa com a outra. Lá foi uma cooperação entre órgãos, beleza? Mas o bombeiro é um órgão estadual, tem que cooperar onde? Cooperar no seu estado. Conforme a Lei de Organização Básica, julgue o item que se segue. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão é responsável pelo desenvolvimento da política estadual de proteção e defesa civil, certo ou errado? Certo, né? O Corpo de Bombeiro Militar deve desenvolver política estadual de proteção e defesa civil, conforme estabelecido no inciso 1 do artigo 2º da nossa Lei de Organização Básica. É bacana vocês devem estar, antes de vocês fazerem as questões, dá uma lida, não precisa chegar sem entender nada. Lógico, a gente sempre fala muito do que o estudo passivo ele não resolve, mas ele te dá uma visão ampla antes de fazer as questões. A gente separou bonitinho aqui, ó, título do capítulo, faz o seguinte, pega o capítulo 2, lê o capítulo 2 inteiro. Acabou de ler o capítulo 2, faz os respectivos flashcards, o respectivo vídeo aqui do capítulo 2. A gente vai tentar separar por títulos aqui para ajudar para vocês.
Por quê? O estudo tem que ser progressivo, porque a nossa mente, ela não consegue gravar tudo de uma vez. A gente tem que ser aos poucos, ó. Capítulo 1, pô, decorei. Beleza. Capítulo 2, assim vai indo. Até a gente chegar, a gente até colocou um troféuzinho aqui no título 4. Porque, cara, é um estudo progressivo. Não é fácil, concurso não é fácil, a OAB não é fácil. Quem chega a um cargo muito grande, cargo de juiz, de promotor, não foi fácil. Foi tudo o quê? Um estudo progressivo, aos pouquinhos, a gente vai pegando todas essas leis aí. Então, quem tiver, já finalizou aqui, você tem algum concurso aí que cai uma lei específica? Encomende com a gente bem antes do concurso. Por quê? Às vezes fica muito pouco tempo para você decorar uma lei orgânica que cai, por exemplo, 1.000 flashcards aí. Pode acontecer. Esse concurso vai cobrar muito flashcard, vai ser o diferencial desse concurso. Então, é bom você começar a estudar bem antes, entendeu? A gente prepara tudo para vocês. Seguir o baile aqui. Ó. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. O Corpo de Bombeiro Militar não tem competência para embargar ou interditar obras locais públicos, certo ou errado? Errado, né? O Corpo de Bombeiro pode sim embargar e interditar obras, serviços locais de diversão pública. Lembre do fato que ocorreu lá no Rio Grande do Sul da Boate Kiss, né? O bombeiro poderia interditar esse local. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. Cabe ao Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão realizar serviços de busca e salvamento de pessoas, animais, bens e haveres, certo ou errado? Tempo. Certo, né? Está de acordo com o nosso inciso 5 do artigo 2º da Lei de Organização Básica. Conforme a Lei de Organização Básica, o item que se segue. O Corpo Militar do Maranhão pode exercer atividade de assessoramento junto ao gabinete do governador e ao gabinete do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Certo ou errado? Certo, né? O Corpo Militar pode atuar em atividades de assessoramento junto ao gabinete do governador e ao gabinete do presidente do Tribunal de Contas do Estado. É tudo previsto no nosso artigo 3º da nossa Lei de Organização Básica. Conforme a nossa Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão integra a estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública como unidade executora descentralizada. Certo ou errado? Certo. O Corpo de Bombeiro faz parte da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública como unidade executora descentralizada. Está no nosso artigo 4 da nossa Lei de Organização Básica. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. Os programas do Corpo, Militar do Maranhão, Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão são executados exclusivamente com recursos federais. Certo ou errado? Errado. O custeio da execução dos programas do Corpo de Bombeiro ocorre por dotação global, consignados no orçamento do Estado, conforme o inciso 1º do artigo 4º. Aqui, gente, tem que ter um pouco de maldade também, né? Se é um órgão estadual, ser exclusivamente por recurso federal, tem que ter maldade, né? Aquela leitura com maldade aí. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. O Corpo de Bombeiro não possui autonomia para aquisição direta de materiais e equipamentos específicos, certo ou errado? Errado. O Corpo de Bombeiro pode adquirir diretamente materiais e equipamentos específicos, conforme o inciso 4 do artigo 4º. Tem que ter em mente, né, que o Corpo de Bombeiro tem equipamentos muito específicos, então ele tem sim essa autonomia aí. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. O planejamento e execução das atividades de administração de pessoal bombeiro militar são de competência do CBM-MA, certo ou errado?
certo, né? O próprio bombeiro vai planejar. Geralmente, quem já foi das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, sabe que tem esse planejamento, né? Seria o B1, né? Recursos humanos, B2, inteligência, B3 seria essa parte aí de planejamento da execução das atividades. São as seções que tem dentro do bombeiro. Quando vocês têm certeza que vocês vão entrar, vocês vão ver que tem essa divisão para organizar melhor a instituição. Conforme a Lei de Organização Básica, o primeiro militar julga o item que se segue. A programação orçamentária do CBMA é de competência exclusiva da Secretaria de Estado de Segurança Pública, não podendo ser por órgão próprio, certo ou errado? Errado, né? O primeiro exerce por órgão próprio as atividades pertinentes à administração geral e programação orçamentária. Tá no nosso inciso 6, artigo 4º. Vencemos mais um capítulo, né? Então segue aí o capítulo 3. Deixei o mapinha do lado aí para vocês seguirem aí para zerar o nosso jogo aí. Vamos lá. Estamos no artigo 5º. Conforme a Lei de Organização Básica, o primeiro militar julga o item que se segue. O comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão está subordinado ao secretário de Segurança Pública, certo ou errado? Errado. O comandante-geral do CBMA subordina-se diretamente ao governador do estado, que é o comandante superior da corporação. Então, o nosso comandante-geral do Bombeiro não está subordinado ao secretário de Segurança Pública. Está subordinado a quem? O comandante-geral do CBMA subordina-se diretamente ao governador do estado, que é o comandante superior da corporação, conforme o artigo 5º. Mas então ele não tem como obedecer o secretário de Segurança Pública? Gente, muitas questões Ctrl+C e Ctrl+V da legislação. Então, a banca pode simplesmente, já vi vários casos, que a banca simplesmente trocar o nome do jeito que está na lei, não está errado. Então, a gente, por isso tem que ter ler a legislação e fazer nossos pescados. Porque você vai pensar, mas o secretário, ele é o secretário, abaixo do governador é ele que controla, então está errado. Tá, mas a questão é querer cobrar o quê? Ipsis litis da nossa legislação. Então, inclusive foi a prova da PM que eu fiz a legislação tinha uma questão desse jeito aí. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. O comando e a operacionalidade do bombeiro militar são de competência do comandante-geral da corporação, certo ou errado? Certo. Comando e a operacionalidade do corpo militar são de competência de quem? Do comandante-geral. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. O CBMA não possui qualquer vínculo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, certo ou errado? Errado. O CBMA está vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. A administração e o comando da corporação são de competência do secretário de Segurança Pública, certo ou errado? Errado, né? Comando de administração é competente de quem? Comandante geral. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. O comandante-geral do CBMA exerce funções por meio de órgãos de direção após execução, certo ou errado? Certo, né? O comandante-geral exerce funções por meio de órgãos de direção após execução, conforme disposto no parágrafo único do artigo 5º da Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Vamos lá, segue o baile. Fechamos o capítulo 3 agora do título 1. Ó,
E vamos seguir para o nosso título 2. Ó, título 2 aqui, beleza? Ó, quem perdeu muito life aí, ó, morreu, hein? Cuidado, hein? Seguir não vai errar, não. Título 2. Conforme a lei de organização básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julga o item que se segue. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão possui apenas órgãos de execução em sua estrutura, certo ou errado? Errado, né, gente? O Corpo de Bombeiro Militar tem que ter os órgãos de apoio e execução. Imagina, se tiver só o órgão de execução, a gente sabe que a função fim do bombeiro é a defesa civil. O bombeiro vai fazer combate a incêndio, tudo isso que a gente já sabe. Mas tem que ter o quê? Órgãos de apoio. Para a execução funcionar, tem que ter o apoio. E é um trabalho magnífico, um trabalho exemplar que a galera que dá apoio faz aí, principalmente a parte da administração. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. Os órgãos de direção do CBMMA são responsáveis pelo comando, administração geral e planejamento da corporação, certo ou errado? Certo, né? Os órgãos de direção se encarregam do comando e administração geral, bem como do planejamento da organização da corporação. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o que se segue. Os órgãos de apoio do CBMA são responsáveis pelas atividades fins da corporação, certo ou errado? Errado, né? Como a gente acabou de ver na outra questão, a gente tem os órgãos de execução e os órgãos de apoio. Os órgãos de apoio, eles vão fazer o quê? Necessidades e atividades meio da corporação. Já o de execução é o quê? Atividade fim. Entendeu? Atividade meio, órgão de apoio. Atividade fim, órgão de execução. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julga o item que se segue. Os órgãos de execução do CBMA incluem comandos operacionais, unidades e subunidades operacionais. Certo ou errado? Certo, né? Os órgãos de execução são compostos pelos comandos operacionais, unidades e subunidades operacionais, conforme o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei de Organização Básica. Conforme a Lei de Organização Básica, julga o item que se segue. As unidades de bombeiro militar, UBM, se dividem em unidades administrativas e unidades operacionais, certo ou errado? Certo. As UBM são subdivididas em unidades administrativas e unidades operacionais, conforme o parágrafo 4º do artigo 7º da Lei de Organização Básica. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo que se segue. Os batalhões de bombeiros militares fazem parte das unidades administrativas do CBMMA, certo ou errado? Errado. Os batalhões de bombeiros militares pertencem a unidades operacionais e não administrativas. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. As companhias independentes de bombeiros militares pertencem às unidades administrativas do CBMA, certo ou errado? Errado, né? As companhias independentes é a mesma ideia dos batalhões, pertencem a unidades operacionais, não administrativas. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. As funções das diretorias dos comandos operacionais da
Coordenadoria Estadual de Proteção à Defesa Civil são destinados aos coronéis do quadro de combatentes da ativa. Certo ou errado? Certo, né? As funções dessas unidades são previstas para os cargos de coronéis do quadro de combatentes da ativa da corporação. Isso aí. Conforme a Lei de Organização Básica, o governo militar maneja o julgo e que se segue. Os centros e batalhões de bombeiros militares possuem suas funções previstas para os cargos de majores do CBMA. Certo ou errado? Errado. Os centros e batalhões de bombeiro militar possuem suas funções previstas para os cargos de tenente e coronel. Galera, se você é zerado aí em questão de militarismo, não sabe o que é um soldado, o que é um tenente, dá uma olhada aí, joga qualquer lugar no Google aí, saber. É bom você saber, né, essa questão de hierarquia, como funciona, soldado, cabo, sargento, subtenente, é, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Por quê? Isso pode entrar nessa prova, inclusive está previsto, geralmente está previsto aí nas leis de organização dos bombeiros, das PMs, das Forças Armadas em geral. Conforme a Lei de Organização Básica, o primeiro militar, julgo que se segue. Os comandos das companhias independentes, bombeiros militares são ocupados por majores do CBMA. Certo ou errado? Peraí, tem que botar um tempinho pra vocês, né? Peraí. Tô roubando aqui, nem deu tempo, né? É aqui. Lembrei. Peraí. Aí. Certo, né? Só para dar uma analogia. Se o tenente-coronel é o comandante do batalhão, o comando das companhias independentes vai ser quem? Com seus majores. Beleza? Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. As subseções do comando dos postos de bombeiro militar devem ser ocupadas exclusivamente por capitães. Certo ou errado? Errado. As subseções e comandos dos postos bombeiros têm bombeiros militar têm funções previstas para os cargos de quê? Primeiro tenente e segundo tenente. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o item que se segue. O plano de emprego das normas gerais de ações de cada unidade dos bombeiros militares são definidos por meio de normas internas do comando da corporação. Certo ou errado? Certo, né? O plano de emprego e as normas gerais das ações da UBM são estabelecidos por normas internas do comando da corporação, no parágrafo 10 do artigo 7º da Lei de Organização Básica. Vencemos mais um capítulo, vamos para o próximo. Ó, tá aí, tá no título 2, hein? Só para citar vocês, já tá acabando. Então, título 2, capítulo 2. Acabando, não é? Tá no meio. Bora. Conforme a Lei de Organização Básica do Governo Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. Os órgãos de direção do CBMA incluem alto comando, o Estado-Maior e ouvidoria. Certo ou errado? Certo, né? Os órgãos de direção do CBMA são compostos por alto comando, Estado-Maior-Geral, diretorias, ajudância-geral, controladoria, ouvidoria, gabinete do comandante-geral, comissões e assessorias. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgo que se segue. A nomeação do comandante-geral do CBMA é feita pelo secretário de Segurança Pública. Certo ou errado? Errado. O comandante-geral é nomeado pelo governador do estado. Não é feito pelo secretário de Segurança Pública, e sim pelo governador.
Conforme a Lei de Organização Básica do Primeiro Militar do Maranhão, julgo e sério. O comandante adjunto do CBMA possui precedência proporcional sobre todos os oficiais, inclusive o comandante-geral. Certo ou errado? Errado, né? Pô, o aluno do sonho, lógico, o comandante-geral não tem como, né? O comandante-geral tem precedência sobre todos os militares. Não teria lógico que alguém tenha precedência sobre ele. Conforme a Lei de Organização Básica, o primeiro militar do Maranhão julga que se segue. O comandante de junta militar é responsável por coordenar e fiscalizar a implementação das políticas definidas pelo comandante-geral. Pelo comandante-geral, certo ou errado? Certo. O comandante de junta orienta, coordena e fiscaliza a implementação de políticas definidas pelo comando-geral. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo e se segue. Alto comando do CBMA tem como finalidade apenas opinar sobre política e gestão da corporação, certo ou errado? Errado. O alto comando tem a finalidade de opinar, propor e estudar sobre política de gestão, estratégia, gestão de planos e programas e outras matérias propostas pelo comandante-geral, conforme o artigo 9 da Lei de Organização Básica. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo o que se segue. O comandante adjunto, chefe de Estado-Maior-Geral, é um membro nato do alto comando, certo ou errado? Certo, né, gente? O comandante adjunto-chefe da EMG é um dos membros natos do alto comando. Conforme a Lei de Organização Básica, julgo e se segue. O Estado-Maior-Geral do CBMA é responsável apenas pelo planejamento orçamentário da corporação, certo ou errado? Errado, né? O Estado-Maior-Geral é responsável por várias coisas, entre elas estudo, planejamento, ordenação, fiscalização e controle de todas as atividades da corporação. O Estado-Maior-Geral do CBMA é exercido cumulativamente pelo comandante adjunto, certo ou errado? Certo. O Estado-Maior-Geral é exercido cumulativamente pelo comandante adjunto do CBMA. Ou seja, ele tem dupla função, né? Ele, no caso, ele vai ser, aqui, ó, ser o cara do Estado-Maior-Geral e, ao mesmo tempo, é comandante adjunto. Bombeiro Militar do Maranhão, conforme a organização básica do Bombeiro Militar do Maranhão, julga e se segue. O Estado-Maior-Geral do CBMA é composto por um chefe, um chefe, uma secretaria e 5 seções, certo ou errado? Certo, né? Aqui está a estrutura do Estado-Maior-Geral. Vai ser o quê? Um chefe, um subchefe, uma secretaria e 5 seções. Decora isso aí. A segunda seção, BM2, né, que eu falei para vocês, B2, do Estado-Maior-Geral, trata de BM2 porque já é do Estado-Maior, né? A segunda seção do Estado-Maior-Geral trata de assuntos relacionados a ensino e instrução, certo ou errado? Errado, né? A segunda seção vai tratar de quê? Assuntos relativos à técnica, pesquisa, perícia, prevenção, assuntos de ensino, os assuntos de ensino e instrução são responsabilidades da terceira seção. Então, é bacana de saber essa divisão aí de primeira, segunda, terceira seção, quarta seção, qual que é a função de cada seção aí.
Conforme a legislação básica do governo militar do Maranhão, julgo que se segue. As chefias de seções de Estado-Maior-Geral são ocupadas por majores ocupados por combatentes do CBMA. Certo ou errado? Errado. As chefias de seções de Estado-Maior-Geral são exercidas por tenentes-coronéis. A função de subchefe de Estado-Maior-Geral é exercida por um coronel da ativa do quadro de combatentes. Certo ou errado? Certo. O subchefe de Estado-Maior-Geral deve ser um coronel da ativa do quadro de combatentes. O subchefe de Estado-Maior-Geral tem precedência funcional sobre todos os oficiais, incluindo o comandante-geral e o comandante adjunto. Certo ou errado? Errado, também é uma pegadinha, não acredito que você caiu, hein? Ó, as funções do subchefe do EMENG conferem preferência funcional sobre os demais oficiais, exceto quem? Comandante-geral sempre e quem? Comandante adjunto. As diretorias do CBMA são órgãos de direção responsáveis pelo planejamento, orientação, controle, coordenação, fiscalização e execução das atividades setoriais. Certo ou errado? Certo, né? As diretorias são organizadas sob forma de sistema e competem ao planejamento, orientação, controle, coordenação, fiscalização e execução das atividades setoriais. A diretoria de pessoal do CBMA possui um diretor, um departamento de recursos humanos e um departamento de assistência psicossocial e religiosa, certo ou errado? Certo. A diretoria de pessoal é composta por um diretor, um departamento de recursos humanos e um departamento de assistência psicossocial e religiosa, conforme artigo 3 da Lei de Organização Básica. A diretoria de finanças, CBMA, é responsável pelo sistema de administração financeira, programação, orçamento e contabilidade, certo ou errado? Certa resposta. A diretoria de finanças compete o funcionamento do sistema de administração financeira, programação, orçamento e contabilidade. Segundo o artigo 13 da Lei de Organização Básica do Governo Militar do Maranhão. Coragem, senhores, coragem, bora. Conforme a Lei de Organização Básica Público Bombeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. A seção de pagamentos de pessoal pertence à diretoria de pessoal do CBMA. Certo ou errado? Tempo. Errado. A seção de pagamento de pessoal pertence à diretoria de finanças. É ficar ligado na estrutura aí do nosso corpo de bombeiro militar. A diretoria de ensino e pesquisa, CBMA, é responsável pelo planejamento e coordenação das atividades de formação, aperfeiçoamento e especialização. Certo ou errado? Certo. A diretoria de ensino e pesquisa tem competência sobre as atividades de formação, aperfeiçoamento e especialização nos diferentes níveis de ensino. Certinho, né? A diretoria de apoio logístico é responsável apenas pela aquisição de suprimentos, sem relação com a manutenção de equipamentos. Certo ou errado? Errado, né? A diretoria de apoio logístico também tem a função de manutenção, além de todas as outras de finalização. A seção de análise de projetos faz parte da estrutura da diretoria de atividades técnicas, certo ou errado?
Certo. A seção de análise de projetos integra o departamento de vistoria e pareceres da diretoria de atividades técnicas. A parte aqui, gente, em decoreba mesmo, a gente começa a entender toda a estrutura do corpo de bombeiro. Então, quando você entrar na parte, você acaba sabendo de qual, mas antes são nomes novos. Então, a gente tem que jogar no flashcard para tentar internalizar aí na cabeça de vocês. A diretoria de inteligência, CBMA, não possui um departamento específico de inteligência e contra-inteligência, certo ou errado? Errado, né? Existe sim um departamento de inteligência e contra-inteligência. O departamento de tecnologia da informação pertence à diretoria de planejamento e modernização, certo ou errado? Certo. O departamento de tecnologia da informação está subordinado à diretoria de planejamento e modernização, conforme o artigo 13 da Lei de Organização Básica. A diretoria de atividade técnica, CBMA, é responsável pelo planejamento e fiscalização das atividades de prevenção em locais de grande concentração humana, certo ou errado? Certo, né, galera? A diretoria de atividades técnicas compete ao planejamento, fiscalização e controle das atividades de prevenção em locais de grande concentração humana. A diretoria de inteligência, CBMA, é responsável pelo assessoramento direto ao comandante-geral nos assuntos relacionados à segurança patrimonial, certo ou errado? Errado. A diretoria de inteligência assessora o comandante-geral nos assuntos de informação, inteligência e contra-inteligência. É só ficar ligado na função da diretoria de inteligência. Depois, cara, o que você precisou? Monta um mapinha mental. Vai pegando essas informações que está passando aí, monta um mapinha mental, esquema no papel. Você está decorando essa estrutura aí. O planejamento orçamentário e a gestão de projetos do CBMA são competências da diretoria de planejamento e modernização, certo ou errado? Certo, né? Diretoria de Planejamento e Modernização compete planejamento orçamentário, gestão de projetos e implementação de sistemas de tecnologia da informação. A ajudância geral do CBMA está subordinada ao comandante geral e responsável pela banda de música de corporação, certo ou errado? Errada. A ajudância geral está subordinada ao comandante adjunto. A questão fala que é comandante geral. E é responsável, entre outras funções, pela banda de música. Então, você pega a questão aqui, ó. Essa parte aqui está certa. E está errado o quê? A subordinação. A Companhia de Guarda e Comando de Serviço é uma estrutura vinculada à ajudância geral do CBMA, certo ou errado? Certo. A Controladoria do CBMA é um órgão de execução responsável pela segurança patrimonial da corporação, certo ou errado? Errado. A Controladoria é um órgão de assessoramento e consultoria do comandante-geral, responsável pelo controle financeiro, contábil, orçamentário, patrimonial e operacional. A subseção da escrituração fiscal e contábil pertence à seção de planejamento e controle da controladoria, certo ou errado?
Certo. A seção de planejamento e controle da controladoria do CBMA é composta pela subseção de escrituração fiscal e contábil e pela subseção de avaliação e controle, conforme o nosso artigo 15. A ouvidoria do CBMA tem função de assessorar o comando geral e atender os cidadãos em última instância, certo ou errado? Certíssimo, né? Essa é uma das funções da nossa ouvidoria. O gabinete do comando geral está subordinado ao comandante adjunto. O gabinete do comando geral está subordinado ao comandante adjunto e tem como função a assistência e assessoramento em todos os assuntos administrativos, certo ou errado? Errado, né? Aqui fala que o gabinete do comandante geral está subordinado a quem? Ao comandante adjunto. Na verdade, o gabinete do comandante geral está subordinado a quem? Ao comandante geral. E tem a função de assistente geral, assessoramento entre os assuntos, não sejam atribuições normais. As comissões CBMA podem ser classificadas apenas como permanentes, certo ou errado? Errado. Aqui fala que pode ser classificada apenas como permanente, né? Na verdade, pode ser caráter permanente ou eventual. A comissão setorial de licitação é uma comissão permanente subordinada ao comandante geral, certo ou errado? Certo. A comissão setorial de licitação é uma comissão permanente subordinada ao comandante geral. A comissão de promoção dos oficiais, CPO, e a comissão de promoção dos praças, CPP, são subordinados ao secretário de Segurança Pública, certo ou errado? Errado. Quando a gente fala de promoção de oficial, a comissão de promoção de oficial é subordinada ao comandante geral. Já a comissão de promoção dos praças é subordinada ao comandante adjunto, não é ao secretário de Segurança Pública. As assessorias do CBMA podem ser compostas tanto por bombeiros militares quanto por civis, certo ou errado? Certíssimo, né? Pode ser tanto por militares como por civis. O comandante-geral do CBMA pode contar com assessorias técnicas de caráter permanente, certo ou errado? Certo, comando-geral disporá de assessorias técnicas em caráter permanente e imprescindível. Isso aqui, derrubou muita gente essa palavra aqui, tá? Imprescindível é que é necessário. Se for só prescindível, já que não é necessário. Conforme a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, julgue o item que se segue. Os órgãos de apoio do CBMMA têm função de dar suporte ao comandante-geral no cumprimento da missão da corporação, certo ou errado? Certo, né? Os órgãos de apoio competem sim dar suporte ao comandante-geral. A Coordenadoria Médica de Saúde do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão está subordinada ao comandante-geral, certo ou errado?
Ela está subordinada ao comandante adjunto, está diretamente subordinada ao comandante adjunto. Lógico que todos estão subordinados ao comandante geral, mas a subordinação direta é com o comandante adjunto, né? A Junta Médica de Saúde do CBMMA pode ser composta por profissionais de saúde ou de instituições oficiais, quando não houver especialista na corporação. Certo ou errado? Resposta certa. Na falta de especialistas do quadro de saúde da corporação, a Junta Médica de Saúde pode ser composta por profissionais de outras instituições também, conforme nosso parágrafo 1º do artigo 22. A Coordenadoria de Serviços Odontológicos, CBMA, tem como atribuições apenas tratamento odontológico curativos, certo ou errado? Errado. A Coordenadoria de Serviços Odontológicos é responsável também pela assistência odontológica curativa, quanto também a preventiva. O Centro de Operações e Comunicações, CBMA, é responsável apenas pelas atividades de comunicação da corporação, certo ou errado? Errado. O Centro de Operações e Comunicações também atua no planejamento, coordenação, controle e execução das atividades operacionais, pesquisa, tecnologias, perícias e prevenção de incêndios, ou seja, é uma responsabilidade, ou seja, uma competência muito maior do que a questão tentou limitar ali. A Academia de Bombeiros Militar do CBMA é responsável pelo controle e organização dos custos e estágios da corporação, certo ou errado? Certo. Isso é uma das competências da Academia de Bombeiro Militar, é organizar os custos e estágios da corporação. O Centro de Suprimento e Manutenção do CBMA é subordinado à Diretoria de Ensino, certo ou errado? Errado. O Centro de Suprimento e Manutenção é subordinado à Diretoria de Apoio Logístico, conforme nosso artigo 26. O Colégio Militar do CBMA é responsável apenas pelo ensino dos filhos dos bombeiros militares, certo ou errado? Errado. O Colégio Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão, ele tem um papel muito mais social também. O Colégio Militar também tem a função de desenvolvimento educacional da sociedade civil, além do dependente do bombeiro militar, é claro. Os órgãos de execução do CBMA são compostos por unidades e subunidades operacionais. Certo ou errado? Certo, né? Os órgãos de execução do CBMA são constituídos por unidades e subunidades operacionais, conforme nosso artigo 28. O Batalhão de Bombeiros Marítimo, o BB-MAR, tem como principal atribuição a prevenção e combate a incêndios urbanos, certo ou errado? Errado. O BB-MAR é responsável pela prevenção, busca, mergulho, resgate, guarda-vidas e salvamento aquático. O Batalhão de Bombeiros de Emergência Médicas, BBEM, tem competência sobre missões de atendimento pré-hospitalar, certo ou errado? Certo. O Batalhão de Bombeiros de Emergências Médicas, sim, tem essa competência de socorro de urgência e emergência e atendimento médico hospitalar. Certíssima resposta.
O Batalhão de Bombeiros de Busca e Salvamento, BBS, tem como principal atribuição o patrulhamento ambiental, certo ou errado? Errado. O Batalhão de Bombeiros de Busca e Salvamento tem como missão o resgate, busca e salvamento terrestre em altura. Então, não é função do patrulhamento ambiental. Trocou aqui a função com o batalhão. Questão típica aí para derrubar o candidato. O Batalhão de Bombeiro Ambiental, BBA, é responsável pela prevenção de combate a incêndios florestais, certo ou errado? Resposta certa. Essa é a função do Batalhão de Bombeiros Ambiental. A Companhia Independente de Bombeiros Militar e a Companhia Independente Especializada de Bombeiros Militar tem um âmbito de atuação maior que o Batalhão de Bombeiros Militar, certo ou errado? Errado. As companhias independentes de bombeiro militar atuam em uma área menor abrangência. Um batalhão tem uma estrutura maior que a companhia independente, então seria mais lógico a sua abrangência ser maior também. A próxima. O posto de bombeiros militar é a menor unidade operacional do CBMA. Certo ou errado? Certa resposta. O posto é a menor unidade operacional. Os comandos operacionais do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão estão subordinados ao comandante geral. Certo ou errado? Errado. Os comandos operacionais estão subordinados ao comandante adjunto. Eu deixo um adendo aqui, gente. É lógico que todos os comandos operacionais estão sim subordinados ao comandante geral. A questão vem trazer aqui, inclusive, poderia até ser debatido se para tentar a questão não, é se o comando é uma subordinação direta, entendeu? Poderia ser, até complementar isso. Mas é bom ter uma questão dessa para você pegar a possível pegadinha aí da legislação, aquela leitura de igualdade aí. Mas eu dou isso adentro para vocês. Os comandos operacionais CMA têm como função a aplicação da disciplina, planejamento estratégico e coordenação das unidades operacionais. Certo ou errado? Certo. Os comandantes operacionais CBMA exercem a função de coordenadores regionais de proteção e defesa civil em suas circunscrições. Certo ou errado? Certo, né? Além da função de ser um comandante operacional, ele também tem a função de coordenador regional de proteção e defesa civil. O comandante de companhia independente de bombeiros militar não possui subordinados, certo ou errado? Errado, né? Para quem já serviu o exército, já foi militar, parece uma questão até muito boba, né? Mas para quem vem do mundo paisano, pode ter uma dúvida aí, questão das patentes, graduações e questão dos subordinados. Então, é bom fazer essas questões mais fáceis também para essa galera pegar. As companhias e os postos de bombeiro militar, os batalhões de bombeiro militar devem ser localizados em pontos estratégicos, certo ou errado?
Certíssimo. A ativação das unidades operacionais como o primeiro militar do Maranhão ocorrerá de forma simultânea e independente da situação financeira do Estado, certo ou errado? Errado, né? Sempre vai levar em conta o quê? A condição financeira do Estado. Porque se você ativa uma unidade operacional, ok, é mais gasto. Então tem que levar em conta, sim, a situação financeira do Estado. Artigo 30 da Lei Estadual 10.230 do Maranhão. Conforme a Lei de Organização Básica do Primeiro Militar, julgue o item que se segue. O quadro de pessoal do CBMA inclui tanto oficiais quanto praças, além do pessoal inativo e civil, certo ou errado? Certo, o quadro pessoal é composto de oficiais e praças, tanto nativo e pessoa civil. Ou seja, a gente vai ter o quê? Vai ter os oficiais, né? Vai ter os praças, pessoal inativo e também os civis. O quadro de oficiais combatentes bombeiro, o QOC, pertence ao grupo de oficiais da reserva remunerada, certo ou errado? Errado, né? Quadro de oficiais combatentes pertence ao quadro de oficiais do pessoal ativo, ou seja, é a galera da ativa, não é a galera da reserva. O quadro de oficiais de saúde, dentista e bombeiro militar é composto por profissionais odontólogos, certo ou errado? Certa resposta. O quadro de oficiais de saúde, dentista e bombeiro militar é composto por profissionais odontólogos, ou seja, nosso conhecido como dentista. O CBMMA não possui quadros específicos ou oficiais especialistas, certo ou errado? Errado. O Corpo de Bombeiro Militar possui diversos quadros oficiais especialistas. Aí vai ter manutenção, comunicação, músicos e por aí vai. O quadro de oficiais de saúde, médicos, bombeiros militar pode exigir especialidades específicas em edital, certo ou errado? Certo, né? Ele vai ver qual que é a demanda do bombeiro. Você vai ver se está precisando de cirurgião, de neurologista, vai ver uma demanda para abrir o edital. O quadro de praças do Corpo Bombeiro Militar inclui especialistas em diferentes áreas como saúde, odontologia, motomecanização, certo ou errado? Certo, né? Como a gente viu, existem várias especialidades aí no quadro. O quadro de oficiais técnicos bombeiro militar pode incluir profissionais de engenharia, psicologia e direito, certo ou errado? Certíssimo, está de acordo com o nosso artigo 34. Os oficiais do quadro de oficiais administrativos, bombeiros militares, são selecionados por concurso público, certo ou errado?
Errado. Oficiais de quadro, oficiais administrativos, bombeiro militar são oriundos de quadro de praça combatente bombeiro militar e ingressa após aprovação no curso de habilitação oficiais. Ou seja, a pessoa entrou com aqui, ó. Quadro de oficiais, né? O famoso QOA, né? O que é o QOA? O oficial, ele era um praça e fez o quê? O curso de habilitação de oficial passou a ser um oficial do QOA. É um praça que vira oficial. O quadro de oficiais especialistas músicos do bombeiro militar pode ser composto por músicos e corneteiros, certo ou errado? Certo, né? O nosso querido corneteiro também entra aí no quadro de músico. Vai dar aquele famoso toque de alvorada para acordar os milicos. Os oficiais do quadro de manutenção de comunicação do bombeiro militar podem ingressar diretamente por concurso público, certo ou errado? Errado. Esses oficiais eles são oriundos do quadro de praça especialistas em manutenção de comunicação do bombeiro militar e ingressam após aprovação em curso de habilitação de oficiais especialistas. Não é basta, eu sou qualificado, faço concurso, não. Você tem que passar por um curso aqui específico do bombeiro. O quadro de oficiais auxiliares de odontologia, formado por oficiais oriundos do quadro para especialistas auxiliares de odontologia. Certo ou errado? Resposta certa. Os oficiais dos quadros de bombeiro militar podem ser transferidos entre quadros. Certo ou errado? Errado. Galera, quando eu ver esse vedado aqui, cara, antes de ser aprovado o concurso, já fez milhares de questões. Quando você vê vedado na lei, é cara de questão. Então, fica ligado nessas vedações aqui. Beleza? É vedada a transferência entre quadros de oficiais de bombeiro. Ou seja, para de um quadro vai ser daquilo para sempre. Ah, quero trocar de quadro? Solta o concurso, solta a forma de acesso. Você não vai trocar de um quadro para o outro. O quadro de praças especiais de bombeiro militar é formado por aspirantes oficial do bombeiro militar e cadetes do curso de formação de oficiais. Certo ou errado? Certo, né? Quem são os nossos famosos praças especiais? São os aspira, os aspirantes oficial e os cadetes, né? Do curso de formação de oficial, do CFO. O quadro de praças especialistas em música bombeiro militar é composto apenas por corneteiros, certo ou errado? Errado, né? O que mais tem é variedade ali no quadro de músico, né? Se tiver oportunidade, um dia vai numa apresentação da banda de música das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, pô, bacana demais. Tem maestro, tem. O quadro de praça especialista auxiliar de saúde, bombeiros militar, pode incluir técnicos de enfermagem, nutrição e radiologia, certo ou errado? Resposta certa. O quadro de praça especialistas auxiliares de odontologia é formado por técnicos de odontologia, certo ou errado? Certo, né? Para estar no quê? No curso, ó, para fazer parte do curso de auxiliar de odontologia, tem que ter pelo menos o quê? O técnico de odontologia. Ah, porque eu já vi o dentista trabalhar, que não. Tem que ter o curso técnico que você está ingressando.
O quadro de prazo especialista em manutenção de comunicação militar pode incluir profissionais técnicos de informática de comunicação eletrônica. Certo ou errado? Certíssimo, né? Lá nas comunicações vai ter o cara da informática, o cara da telecomunicação, da eletrônica, todos conseguem complementar nessa área de comunicações aí. Muito importante também. O quadro de prazo especialista em manutenção de mecanização do governo militar é formado apenas por técnicos mecânicos, certo ou errado? Errado, né, galera? Na parte de motomecanização tem de tudo, é eletricista, tem cara que mexe com bomba hidráulica, é bem ampla essa área aí, só o mecânico, né? As praças combatentes, especialistas BMA, podem ser qualificados para atividades específicas do seu quadro, certo ou errado? Certíssimo, né? É permitida a transferência militar em quadros de praça bombeiros militar, certo ou errado? Errado, né? A mesma lógica do quadro de oficiais. Praça é a mesma coisa, o cara de um quadro, ele é vedado ele ir para o outro quadro. O quadro de pessoal civil do Corpo de Bombeiro Militar pode incluir servidores com formação de nível fundamental, médio e superior, certo ou errado? Certo, né? Como a gente já viu, tem civis trabalhando no Corpo de Bombeiro, né? Que podem ser de nível fundamental, médio e superior. Os cargos comissionados do Corpo de Bombeiro Militar têm seu quantitativo definido por regulamentação interna da corporação, certo ou errado? Errado. Os cargos comissionados têm esse quantitativo estabelecido em lei específica. Não é apenas uma regulamentação interna. Tem que ser estabelecido por quê? Por lei. Não é tão simples assim, né? O condicional é uma coisa bem complicada de se mexer, então somente lei para estar alterando isso aí. Vamos seguir mais um pouco, estamos acabando. Artigo 53 da nossa Lei de Organização Básica. Ó, conforme a Lei de Organização Básica, o Primeiro Militar do Maranhão julga o item que se segue. O efetivo do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão pode ser definido diretamente pelo comandante-geral da corporação, certo ou errado? Errado. O efetivo do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão será fixado em lei específica. Aqui já fez, né? Fácil. Ah, não, vamos lá de novo. Ó, a gente já falou. O efetivo com o Corpo Militar do Maranhão pode ser definido diretamente pelo comandante-geral. Na verdade, quem define o efetivo não é o comandante-geral, né? Quem define o efetivo é uma lei. Tem que ser por lei para aumentar o efetivo da corporação. O secretário de Estado da Segurança Pública tem a competência de aprovar a distribuição detalhada do efetivo do Corpo Militar do Maranhão, certo ou errado?
Certo, né? Lógico que a lei estabelece o objetivo, mas o que o secretário vai fazer? Ele vai aprovar a distribuição. Artigo 54, conforme a Lei de Organização Básica, o Primeiro Militar do Maranhão, julgo o item que se segue. A Coordenadoria Estadual de Proteção da Defesa Civil, do Sistema Estadual de Proteção da Defesa Civil, pode ser estabelecidos por decreto do Comandante-Geral da Corporação, certo ou errado? Errado. A Coordenadoria Estadual de Proteção da Defesa Civil, Sistema Estadual de Proteção da Defesa Civil, serão estabelecidos em lei específica. Aqui fala que vai ser estabelecido por decreto. É a lei, ó, lei por ato do governador do estado, não decreto. Mesmo? Decreto não precisa da Poder Legislativo, né? Já a lei, quem vota é o Poder Legislativo. Os militares das unidades de bombeiro militares existentes antes da aprovação da presente lei perderam seus direitos adquiridos, certo ou errado? Errado, né? A gente sabe que o direito adquirido é uma garantia constitucional, então não faria sentido uma lei tirar o direito adquirido dos militares aí. Enquanto não possui legislação própria, o governo militar pode adotar normas da Polícia Militar do Maranhão e do Exército Brasileiro, certo ou errado? Certo, né? Enquanto não houver norma, é possível sim adotar a norma da Polícia Militar e também do Exército. O Corpo de Bombeiro Militar pode firmar convênios com prefeituras municipais para ampliar a articulação operacional, certo ou errado? Certíssimo, né? Os órgãos vão estar sempre atuando de forma a beneficiar a população, né? Seja em cooperação com outros órgãos ou não. A regulamentação da Lei de Organização Básica, CBMA, cabe ao comandante-geral da corporação, certo ou errado? Errado, né? Cabe quem? Ao governador do estado. Então, fechamos, né, a nossa legislação aí. E eu deixo claro para vocês que aqui é o primeiro passo. Agora vocês têm que estar baixando o flashcard aí. Alguns flashcards a gente deixa liberado aí. Esse aqui, por ser bem específico, a gente vai deixar para vocês adquirir, até para vocês estar incentivando o nosso trabalho aí, a gente está fazendo mais vídeos, beleza? A gente vai deixar o link aí da Hotmart. Agora, para garantir que você realmente absorveu o conteúdo, você deve continuar revisando o conteúdo pelo aplicativo do Anki, pelo método de repetição espaçada, que vai ajudar você a fixar as informações de maneira eficiente e garantir que o conteúdo fique na memória de longo prazo. Como que você faz isso? É muito simples, acessar nosso site, que está no QR Code, e aqui a gente vai mostrar como que você pode baixar o aplicativo e todos os flashcards, por meio de um vídeo muito simples aqui que você vai ver, você vai aprender rapidinho. Se você gostou da nossa aula, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais dicas como essa.